Eliezer, quando vocês pensaram em estruturar, né, enfim, no início, em estruturar aqui na região, eu fico pensando, né, porque eu acho que, não sei se estatisticamente vocês têm esse dado, mas, sei lá, 90% dos guris, né, quando nascem ou próprias... querem ser jogador de futebol, né? Pelo menos na nossa geração, eu queria ser jogador de futebol. Não deu muito certo, né? Acho que dá para ver, né? Mas a gente quer ser jogador de futebol. E vocês falaram algo que a distância de outros clubes, a distância de centros maiores, muitas vezes a gente tirar uma criança muito jovem, porque sai muito jovem para ir para uma escolinha, né? Isso acaba dificultando e tu tem talentos que não são explorados dessa maneira. Quando vocês pensaram em montar aqui, foi visualizando que existem potenciais aqui na nossa região? Você tem número de atletas que vocês já conseguiram revelar aqui da região, nomes, enfim, que vocês poderiam trazer para nós? A tua leitura foi muito boa, porque um dos principais motivos, e inclusive está no nosso institucional isso, foi a escolha da região por acreditar efetivamente aqui, por ter um potencial de dupla cidadania também, já que o Azures já nasceu com uma ideia de não só de iniciar muito fortalecido localmente, expandir nacionalmente e aí sim pensar para fora do país. E um dos principais motivos era efetivamente o raio de captação de atletas e de potenciais atletas que existiam na região para ir para clubes. O Robson citou um exemplo, né? Quando nós tínhamos um atleta que se destacava aqui, ou ele tinha que ir a Porto Alegre, 500 e poucos quilômetros, ou ele tinha que ir a Curitiba, 500 e poucos quilômetros, ou ele tinha que ir a Florianópolis, que eram capitais. Que eram os locais, né, que tinham clubes. Eram os locais que tinham clubes. E Florianópolis não era fortalecido o Avaí como é agora. O Figueirense era mais crescente, porém está num formato agora de reestruturação. E aí nós levávamos muitos atletas para o Inter, em Porto Alegre. E aí eu brinco, sempre que chegava em Porto Alegre na rodoviária já travava um lado. Quando ia para Alvorada já travava o outro. E aí não tinha todo esse olhar que a gente tem no Azures de dar essa oportunidade e efetivamente ver a potencialidade do atleta. E aí o Robson já migrou também, além do Inter, um pouco mais a Curitiba, com a crescente do Atlético Paranaense. E aí esse raio de mais de 500 quilômetros de atuação que o Azures poderia ter, fortaleceu isso, está na região. Além de saber que a gente demandaria de muito trabalho, de muita seriedade, de muita honestidade, pontos fortes da nossa região, né? Quando o Nelson e o Robson trouxeram e o grupo que veio, eles verificaram muito forte essa questão de muito trabalho, muita dedicação. Afinal, nós estávamos entrando num grupo onde existem clubes centenários, onde já existe toda uma história dentro disso, e aí também um dos motivos de ser um clube, uma SA desde o início, para ter esse diferencial a nível de gestão, a nível de pessoas, olhar tanto o esportivo quanto o financeiro, saber que isso pode ser controlado e aí sim conseguir prospectar os nossos resultados, como eu falei, financeiros e esportivos. A nível de resultados, a gente já tem resultados bem significativos, né? Nós batemos metas de alocações muito mais cedo do que a gente esperava e, como toda empresa que quer ser grande, reestruturou novas metas, né? Nós temos os processos bem delineados dentro da nossa metodologia de construção de objetivos e metas, de organização de todos os recursos humanos, financeiros, organizacionais para alcançar essas metas, de como conduzir esse processo de liderança e o último processo que é o de avaliação e controle. Então, quando a gente verifica que conseguiu dar passos maiores do que a gente esperava, a gente constrói objetivos e metas mais robustos. Atualmente, a gente está com 36 atletas nas principais categorias de base do país, inclusive nos principais vendedores do país, como São Paulo, Palmeiras, Fluminense. E hoje, Flamengo, né? E hoje o nosso atleta mais visado da categoria de base, teve agora 14 propostas, inclusive de fora do país, é de São Miguel da Boa Vista, né? Então é um menino que é da nossa região. E existem estudos também do que você pediu, de 2013 a 2019, os principais atletas que chegaram na Série A do país fizeram as categorias de iniciação próximos de suas casas, né? A gente sabe a diferença de estar próximo de casa, apoio, mental, apoio, toda uma pressão. Esse menino está onde? Ele está lá com vocês ou ele está já alocado em algum clube? Está lá no Azures, o Robson vai poder falar um pouco mais e que vem acompanhando de perto. A gente teve 14 propostas por esse menino, ele é de 14 anos e a nossa ideia é ele ter justamente esse amadurecimento. Como atleta, ele já estaria preparado para adentrar em qualquer equipe do país.
nós estamos procurando dar esse amadurecimento dele humano, para que ele consiga ser um processo gradativo e que entenda e chegue mais firme para esse momento.